Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além do Cartão, um podcast iniciativa da Enflo CDL e a Enflo Jovem, tá? E hoje a gente vai falar nada mais nada menos do que climatização de ar. Quem aqui não se interessa no verão por ter um ambiente climatizado, né? E como a gente passa um período aí sem fazer uma higienização do nosso ar-condicionado, o quão isso é prejudicial à saúde. Trouxemos aqui pessoas especialistas nesse assunto, Felipe Floriano e Aline de Souza. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. Hoje vamos debater um pouquinho sobre o ar-condicionado residencial, um pouquinho do comercial, para levar um pouquinho de conhecimento aí para o pessoal do dia a dia, né? Alguns toques que podem auxiliar o bom funcionamento e tudo mais. E a preservação, inclusive, né? Show de bola. Então, assim, gente, é lógico que o tema central é falar também da empresa, pulverizar o nome da empresa, né? É uma vitrine que o Além do Cartão proporciona, mas, além de tudo, quem são os empresários que estão por trás dessa empresa, que fazem com que a empresa aconteça, né? E aí eu queria saber um pouquinho, então, da história do Floriano, da história da Aline, e como vocês formaram esse casal, e como esse casal atua em conjunto, se tem dificuldade de empreender em casal, como é que é. Então conta um pouquinho pra gente, quando começou, como começou, por que foram para essa área, pra gente poder se situar e entender como surgiu a climatização Floriano, né? Certo. A climatização Floriano completa 10 anos esse ano, né? Então, fazem 5 que nós somos casados e faz 2 anos que ela está empreendendo junto, né? Antes eu trabalhava mais como autônomo, não tinha a visão do empresário, né? De poder proporcionar através da empresa benefícios à sociedade, né? E então a gente conseguiu, com toda a expertise dela ali, né? De psicopedagoga, agregar valor e está expandindo, né? Então, completando os 10 anos, estamos numa caminhada bem grande, numa crescente bem interessante. E ela pode falar um pouquinho mais, que ela está bem por dentro desses últimos 2 anos, que é o meu xodó, né? Eu trabalho já há 15 anos na área e a empresa veio de uma necessidade e depois saiu do autônomo, virou empresa e nós estamos caminhando aí, conseguindo agregar bastante conhecimento. Boa. E a tua visão, Aline, como é que foi vir para essa área? Tu já era dessa área? Tua formação acadêmica tem a ver com climatização? Como é que funciona? Nem um pouco. Eu era professora de sala de aula, sou professora há mais de 10 anos. E ali no finalzinho, quando eu conheci o Floriano, então eu era professora de sala de aula e dava aula particular. E fazia psicopedagogia. Então, nesse período, né, trabalhava por conta também, meio período. Quando eu conheci ele, eu saí do colégio, trabalhei apenas com aula particular, então eu também era autônoma, né, os dois com uma visão ainda iniciante dessa parte, né, era o eu empresa que fazia tudo e ele, eu empresa também que fazia tudo. Cada um na sua. Cada um na sua. Boa. E aí, então, fazem 2 anos, né, que eu vim ajudando ele, trabalhava junto, chegava no verão, como eu pegava férias, eu acabava e embarcava com ele. Eu era ajudante dele todo o verão, Boa. todo o verão. E ao longo do ano, conforme precisasse, né. Como eu tinha do aula particular, então era flexível os horários. E aí, então, fazem 2 anos que eu me formei também na psicopedagogia, então com ele eu aplico a psicopedagogia empresarial. Né, que tem essa área que nos proporciona também fazer toda essa parte de gestão ajuda bastante, né, a recrutamento de colaboradores, organização e tudo mais, então Boa. É onde a gente veio fazendo toda uma mudança dentro disso. Então assim, antes eu não tinha nada a ver com essa área, né, e agora digamos que eu tô mais dentro, assim, mas a área de climatização quem me formou foi ele. Que legal, que legal. Tá, eu vejo as redes sociais de vocês, né, inclusive nós temos uma relação muito legal de parceria, né? Vocês são clientes lá da Lucro Max. E aí eu queria falar de um vídeo específico que eu vi de vocês, que é a habilidade de uma pessoa em subir uma escada com um bujão de gás para reabastecer o ar-condicionado, né? E aí, porra, a Aline subindo com uma maestria, botando o bujão aqui, caraca, uma menina daquele tamanho, um bujão mais pesado que ela, eu acho que... Botijão. E ela subindo aquela escada com uma mão só, assim, meu Deus, que habilidade é essa, né, cara? Hoje o botijão em gás, ele tem, né, do fluido refrigerante, tem por volta de 13 quilos cheio. Nós estávamos em uma grande empresa e tinha uma escada marinheiro para subir. E eu levei um e ela falou que ia levar o outro. 5 anos de formação, tava na hora de aprender a subir a escada. E aí fizemos o vídeo, subiu a escada e aí o pessoal nos comentários falando que tava vazia, né? E realmente não estava, ela tava cheia, ela subiu.
Hoje ela já complementa tranquilamente uma equipe se precisar de partes técnicas na rua. Então ela já consegue fazer diagnóstico, ela já faz corretiva, ela já faz higienização e então teve bastante repercussão o vídeo, foi bem interessante assim. Que legal, cara, legal porque mostra a realidade, né? Não é coisinha fácil, o ar-condicionado tá ali, acessível, rapidinho, não. Pô, era um buraco, você tinha que passar, né? A escada saía de lá de baixo, passar por um buraco com um peso, né? Isso é complicado. Sem contar que, né, os ar-condicionados, como tu falasse ali, pô, tem o residencial e tem o empresarial. Via de regra, o empresarial está num local não tão estratégico, né? Ele tá, lógico, estratégico para climatização, porém não de fácil acesso, não pensado para que uma manutenção fosse feita de maneira correta ou de maneira segura, né? E aí, como é que funciona esses desafios aí no dia a dia? Aquele telhadinho de, como é que é o nome do telhado lá? Tem o zinco, tem o Eternite fininho, tem algumas coisas que são mais complexas. Conta pra gente aí quais são os desafios que tu enfrenta, então, cara, nesse dia a dia aí. Nós estamos aqui hoje, né, porque Deus puxou a gente do telhado, principalmente eu. Ano passado, no dia 31, nós já estávamos de recesso, o cliente precisou de um chamado e nós fomos fazer o atendimento, é um telhão grosso, tudo, e 5 horas da tarde, na hora de ir embora, abriu um buraco grande lá, nós não caímos porque Deus puxou a gente pra cima, por mais que use IPI, usa tudo, o susto é grande, né? Aí voltamos lá, tampamos tudo certinho, virada do ano sempre chove, não tem como deixar buraco no telhado, e aí a gente foi brigando, mas são coisas que é complicado, assim, porque muito vai do layout, né? Hoje até residências cuidam muito do layout, não ter equipamento aparecendo na frente, né? Para não estragar uma fachada, não poluir visivelmente para o cliente, né? São máquinas industriais que fazem bem mais barulho do que a residencial. Então normalmente está em cima do telhado, está num lugar um pouquinho mais difícil de acesso, uma escada marinheiro. E aí às vezes acaba que depende do patamar de cada empresa, algumas também começaram e foram crescendo, não conseguiram botar tudo em dia, não tem 100% de segurança, tem uma escada muito boa para andar, para subir, mas a gente vai se virando, vai se adaptando, que dentro da climatização acho que a palavra que mais persiste assim é a adaptação, né? Dentro da nossa área, tanto por questões de estacionalidade, por questão de equipamentos, inovação, então acredito que a gente vai se virando bem. Cara, teve assim que vocês chegaram no associativismo, eu tenho um pouquinho mais de tempo, isso não quer dizer nada, né? Só quer dizer que realmente eu estava aqui, vocês chegaram, e aí a gente começou a se relacionar e se conhecer e tudo mais, e eu precisava de uma manutenção do meu ar-condicionado, eu tinha acabado de fazer a mudança, e o ar-condicionado já não sofria limpeza há algum tempo, e aí, porventura, estava entrando no verão, se eu não me engano, fui ligar, e, pô, com falha e tudo mais, eu te chamei para fazer um conserto lá para mim, né? Sei que não tá num local muito bom, né? Não tá num local instalado, é apartamento, então, pô, o local para mexer é ruim. E aí, o zelo que tu teve ao cuidar daquela manutenção, em deixar tudo bonitinho, encaixadinho e tal, e que aquilo fosse feito da melhor maneira possível, a não deixar um legado ruim, tipo um buraco na parede mal consertado. E eu vejo que em todas as obras que tu faz, os vídeos que tu posta, tu sempre exalta essa questão. E eu trago sempre para a ótica de que o fato de tu encarar a tua empresa como uma empresa faz com que tu trate isso de uma maneira mais séria, né? Via de regra, um prestador de serviço, o que ele tem que fazer? Botei o ar para funcionar, tá gelando, amigão? Valeu, tchau, né? Agora, se tu é um cara que vai um pouco mais além, se tu se importa com o cliente, tu faz mais ou menos o que tu faz. Conta pra gente como é que é essa etapa, porque até então tu é contratado para consertar o ar-condicionado. Consertei o ar-condicionado, morreu aqui minha obrigação. É assim que funciona na Floriano? A Aline vai conseguir dizer bem certinho que os processos, principalmente de zelo e cuidado, por ela ser mulher, é maior, né? Mas eu vim de uma família onde só tinha homem, né? Tudo filho homem, e a gente sempre se acostumou a ajudar a mãe a limpar a casa. Então era organizar e limpar, que não tinha choro. Então a gente cresceu com essa organização, e foi onde a gente levou para os clientes, por saber que é uma necessidade a eles, né? Não adianta de nada eu ir lá instalar um ar e não ser lembrado novamente, ou não ser indicado para o vizinho. Então eu vou à casa do cliente, à empresa do cliente, e faço o melhor possível com o que ele contratou, porque cada cliente tem uma
uma persona, né? Consegue pagar um valor, a gente acerta ali, mas a gente sempre entrega o máximo possível do que foi contratado, né? Então é todo um zelo, um cuidado, questão de parede, questão de chão, para que a gente possa ter o nosso rosto ali, né? Igual a gente sempre brinca, né? Deixa eu limpar minhas digital aqui, que se acontecer qualquer coisa, pelo menos não fui eu, não tá meus dedos ali. Então é algo que a gente brinca bastante, a gente ganhou bastante qualidade quando a Aline chegou. Ela começou a trabalhar comigo no verão, nos finais de semana, e aí ela dava um toque a mais do que eu já dava. Já era bom, mas aí aquele toque feminino foi onde começou a elevar. A gente passa treinamento pro pessoal lá na nossa empresa, para que todo mundo trabalhe igual. Conta Até então, amiga, a tua ótica. no início a gente tinha bastante conflitos, porque às vezes eu limpava e dizia, deu, tá bom. Não deu, já tá ótimo. Eu disse, não, ainda tem uma coisinha aqui. Não, ainda precisa ajustar ali. Então, no início eu tinha bastante conflito, até que depois ele foi entendendo que aquilo era importante. E era um diferencial. Assim, todos os nossos serviços a gente realiza como se fosse para nós, na nossa casa, né? Isso é fundamental. É uma regra, é linha de base, é regra da nossa empresa, seja nós ou nossos colaboradores. Nós temos todos os processos, né, procedimentos, tanto que nós temos o POP, onde diz tudo que tem que ser feito do início ao fim, desde a chegada, abordagem de cliente, como que a gente fala, como que é o ambiente, como que tem que deixar antes, durante, depois, o colocar um paninho no chão para colocar ferramenta, porque pode manchar o piso, pode arranhar, pode, né? Ou seja, não colocar as coisas em cima de móveis, a gente tem todo um cuidado, que é um zelo pelo cliente mesmo, né? Não é só ir lá, simplesmente trocar a peça, virar as costas e vai embora, né? Não, isso pra gente não é válido. Boa. Então, nós temos tudo isso e a gente é bem criterioso nisso. Tá, isso tudo criterioso. Tá documentado, como tu falaste, tu tem um POP, beleza, temos. POP pra quem não entende, né? Às vezes a gente tá falando aqui, a linguagem é comum pra gente, mas vamos tentar traduzir um pouquinho. Procedimento operacional padrão, é isso, né? Procedimento ou processo operacional padrão. Enfim, e ele determina o quê? O início, ou seja, desde o momento que eu abro a maçaneta lá do cliente, ou que o cliente abre para mim, como eu vou entrar na casa do cliente, até a saída, né? E aí, dentro disso, tem a questão do comportamento, a questão, como tu falaste, da ferramenta, onde vai largar e tudo mais, e todo o zelo com relação ao bem do cliente, né? Porque queira ou não queira, para tu instalar um ar, tens que fazer pelo menos um furo na parede. Via de regra, se, enfim, geralmente sim, né? E aí tá, fiz um furo na parede. Vai gerar o quê? Poeira. Geralmente isso é o quê? No quarto? Pô, roupa de cama tá exposta, cortina tá exposta, né? E aí, pô, botar um ar, agora vou ter que botar a cortina para lavar, vou ter que... Pô, e se tomar cuidado, será que o cliente já não precisa ter toda essa manutenção pós-obra ou pós-instalação de ar, né? E aí conta então pra gente, desses detalhes aí, o que é mais importante? O que o cliente percebe mais? O quão isso é relevante para ele indicar pro outro, o quão isso pesa numa indicação, todo esse cuidado, tem alguma relevância ou vocês não percebem isso? Sim, tem 100% de relevância, né? Nós somos contratados para fazer o ambiente climatizar. Então ele vai gelar aquele ambiente, vai retirar o calor, e isso é uma obrigação. Perfeito. Fechou. Aí, fechou. Isso é o mínimo que nós temos que entregar. Agora, nós vimos, né, da seguinte maneira: eu tenho que evitar todos os transtornos possíveis ao meu cliente. Então, tem técnicos que têm um pouco mais de habilidade e outros um pouco menos na questão de furação. Então, nós temos a técnica de colocar uma sacolinha embaixo e aí o pozinho cai. Quando estão em dois, dá de usar o aspirador. Ou quem tem um pouquinho mais de habilidade, usa uma mão para furar, outra a própria pazinha. Um pouco de sujeira até cai. Porém, é muito menos. E aí, só nessa questão de você estar cuidando para evitar o máximo de queda, já vai fazer com que o cliente se diferencie, ele já vai notar. Então, é uma diferença onde a gente vê o pessoal falar e nota também expressões de dizer, nossa, que o cliente estar preocupado, porque, vou instalar meu ar, e eu sei que depois eu vou ter que limpar o meu quarto inteiro, porque ou ele já aconteceu isso com uma outra empresa, ou com outro tipo de prestador de serviço, né? Móveis ou qualquer coisa do tipo que possa vir a fazer. Mas não é a questão de fazer a sujeira, né? Uma reforma, uma instalação faz um pouco. Mas você tem que evitar o máximo possível e ao final você tem que dar aquele talento para que entregue para o cliente melhor do que estava, né? Perfeito. Há muito tempo atrás, são 15 anos caminhado, eu instalei um ar-condicionado para uma senhora e falei para ela, deixa que eu limpo. Ela falou, não, pode deixar que eu limpo.
Não, moça, pode deixar, faz parte do processo, tá tudo incluso, não vou te cobrar mais caro, brincamos com ela e tal. Passou um tempo, uma mulher me ligou. Eu queria ver se vocês instalam o ar-condicionado. Mas eu queria ver se vocês limpam também o ambiente. Aí eu, mas a gente sempre limpa. Não, mas fizemos sim, com toda certeza e tal. E ela passou o endereço. No dia da instalação nós entramos na rua, Entendi. Foi aquela senhora que falou pra mim que não precisava. Então ela falou pro vizinho, indicou super bem tudo, mas ela era aquela tipo de pessoa que tinha que ter uma virgulazinha. Aí a virgulazinha era que nós não tínhamos limpado. Nós chegamos lá, instalamos, limpamos tudo. Daí ela falou, nossa, mas vocês são muito organizados, eu deixo tudo num cantinho, cuida pra não nicar o chão, limpa, bota a pazinha pra segurar a sujeira, passaram detergente na parede. Nossa, aquele dia acho que não foi vocês, deve ter ido outra pessoa da empresa de vocês lá e tal. Não pode ter sido, e a gente, contorna para não criar uma crise entre amigos, parentes, dança, faz a dança da cadeira ali e vamos embora, né? Claro. Mais ou menos por aí que a gente vai trabalhando para poder zelar o patrimônio do outro, E tem outros cuidados também, né? Desde fechar uma janela, afastar uma cortina, tem a janela aberta, vai gerar um vento, pode levar sujeira para o ambiente todo. Então a gente fecha a janela, tira a cortina que estiver próxima. Se tiver ambientes embaixo, às vezes tem televisão, computador, a gente tampa. Às vezes a pessoa vem, precisa tirar, dependendo do que for. Não, pode deixar tranquilo, a gente vai ali, tampa. Então são coisas que são suficientes de cuidado. Né? Então são zelos que a gente foi aprimorando, né? Não foi sempre assim, sempre foi bem feito, mas não com tanto olhar criterioso. Hoje nós somos bem criteriosos nisso, né? Eu pego bastante no pé, seja do Floriano, seja dos colaboradores, não de todo mundo. Não, é o dono, mas quem manda sou eu, né? Se eu vou junto, ele já fica até mais. Tem reunião, se é pra falar de parte de instalação, independente de quem cometeu o equívoco, a gente puxa a orelha de todo mundo, inclusive a minha. E quando ela vai também fazer algum tipo de serviço onde ela executou, nós também cobramos dela. Claro que à frente dos colaboradores tudo tem um jeito de gerenciar e conversar, né? Mas o que pode ser moldado e melhorado para todo mundo, a gente não cita nomes, conversa. E a gente está numa crescente bem bacana, o pessoal vem treinando, a gente vem capacitando a equipe e tal. Eles, legal. Cara, quando vocês estavam falando, me remeteu a uma história que eu conheço, da experiência da Disney, né? Que a pessoa tá lá, ela se encanta com aquilo tudo e tudo mais, só que depois de um tempo vem uma frustração, que é pagar a fatura do cartão. E aí, o que me veio na cabeça quando vocês estavam falando? Comprei um ar-condicionado, cara, minha casa vai ficar gelada, aquela questão da dopamina, né? Que antes ela já aciona antes de estar instalado, porque tu sabe que o resultado vai ser gelar o ar. Sim. Então, o calor que eu passava no verão passado não vou passar e tudo mais. Então ela criou uma expectativa. E se aquele momento for ruim, né? Ela comprou um negócio para melhorar o ambiente. Aí tô pagando uma instalação e aquilo pode se tornar um momento ruim. Sim. Frustra tudo, né? Sim. Faz aquele momento que era para ser mágico, aquele momento que era para ser bom, virar um momento ruim. Então que legal que vocês tomam cuidado com esse assunto e com esse atendimento, e faz total diferença. Eu costumo falar eu uso o exemplo do instalador do ar-condicionado, porque quando a gente mudou de sala, tem uma plaquinha no ar-condicionado. Provavelmente o dono do prédio contratou uma pessoa para dar manutenção no ar, para botar a sala para alugar, e o cara foi ligeiro, ou com a concessão do dono, ou não, mas enfim, ele colocou lá uma plaquinha da climatização dele. E eu pensei assim, o cara já esteve lá mexendo, ele deve conhecer toda a elétrica do prédio, que é um prédio antigo, então deve ter uma trabalheira de elétrica lá para desvendar. Ele fez a manutenção do outro ar, então sim. E quando eu cheguei que estava funcionando, então teoricamente a tendência é de que, se eu preciso eventualmente mexer em alguma coisa, aquele cara está adequado para mexer. E a diferença é, se fosse um prestador de serviço qualquer, tivesse ido lá limpar o ar para realmente eu chegar lá e tá funcionando, e não tivesse deixado nenhuma rastreabilidade acerca de quem fez aquilo, será que eu lembraria quem foi que fez? Ou será que eu saberia quem foi que fez? Não. Hoje, como tem um adesivo lá, eu lembro, né? Então assim, são coisas que marcam. Segurar o pozinho, limpar depois da saída, passar um detergente na parede para a poeira não ficar manchando a parede, por aí vai. Então que legal que a experiência do cliente é mantida, né? Não só o fato de eu ter comprado uma condição de saber que agora vai ficar climatizado, mas que durante essa instalação tudo foi muito bem conduzido, né? E aí volta uma questão que seria não mais agora a parte operacional, mas empreender em casal. Eu tive um negócio em casal, não foi uma experiência legal. Eu digo que fortaleceu muito o meu casamento, porque eu percebi o valor da mulher que eu tinha do meu lado.
e hoje vocês empreendem em casal. Como é que é para vocês, né? Sabendo que as experiências hoje contadas na internet, livros e tudo mais, falam que essa questão do relacionamento dentro e fora da empresa é algo complicado. Como é que é para vocês essa questão? Nós lidamos bem. Eu quero ouvir as duas pessoas, tá? Sim. A Aline deu uma risadinha assim, ó. Aí eu assim, eu quero ouvir ela também. Nós lidamos bem. A nossa conversa é bem em cima da empresa. O dia a dia, até das 8 às 6, das 6 às 8 daí, né? Nós acabamos convivendo, né, muito sobre o empreendedorismo, né, até virar todas as chaves, que realmente era assim que tinha que ser, tinha que ser resolvido como empresa, pensar como empresa, né, e se acontecer alguma coisa, a empresa para, daí todo mundo fica com dificuldade, e nós fomos aprendendo, fomos buscando capacitação em dupla, né, fazendo cursos, viemos a CDL, e toda vez que a gente escuta as pessoas falando, nós vamos aprendendo aí um pouquinho mais, né, mas é um assunto predominante na nossa casa, a empresa, o empreendedorismo, né, algumas ideias, às vezes, meio de maluco, dentro do próprio segmento, dentro de outros, mas é o que a gente convive bem. Essa risadinha. O medo é a resposta. Vamos ver de quem manda agora. Hoje, assim, a gente já conseguiu entrar num equilíbrio muito melhor, né? Não foi sempre um mar de rosas. A gente já teve, sim, várias crises, várias dificuldades bem grandes, inclusive. Compartilha algumas aí que não sejam aquelas cabeludas, mas compartilha uma coisa que o pessoal também entendeu. Não, isso aí também aconteceu comigo. Sim. Como é que eles contornaram isso? Acho que o ideal aqui é a gente pôr uma situação, talvez não a ponto de expor alguma coisa, mas no sentido daquela que pode ser aberta, né? Porque assim, porra, tô passando isso no meu casamento agora, na minha sociedade de casamento, né? E aí, como é que eles contornaram isso? Às vezes é interessante, se puder contar uma passagemzinha pra gente. Tranquilo. Que assim, eu venho da parte da pedagogia, que é uma área muito humana. O lidar com pessoas, o tentar entender a forma que as pessoas entendem também as informações, porque muitas vezes para nós que é da área, é tudo muito fácil, tudo muito simples. Inclusive, nós passamos essa situação do Felipe, né, comigo, dele me cobrar algo achando que eu já sabia, digamos assim, né? E eu dizer pra ele, calma, isso é fácil pra ti, porque tu é da área, eu estou aprendendo. Sim. Mas tu já trabalha comigo há tantos anos. Tá, mas é que o teu técnico é diferente do meu técnico, o olhar é diferente, é a tua profissão, não é a minha profissão. Então, assim, a gente entrou muito em conflito, inclusive com, até mesmo muitas vezes, em passar conhecimento até os colaboradores, né? Porque ele pega tudo muito rápido. Se tu falar uma coisa pra ele aqui, ele já sabe. Agora, nem todo mundo é assim. Nem todo mundo aprende assim. Cada um no seu tempo, né? Tem gente que tem que escrever. Eu sou assim, pra eu aprender, eu tenho que escrever. Enquanto a pessoa tá falando, eu vou fazer um curso, eu anoto tudo. Porque é a forma que eu tenho de memorização, que ele é diferente. Então, nisso a gente entra muito em conflito, porque ele acha que todo mundo tem que ser pegar rápido. E eu digo pra ele, não é assim que funciona. Só que isso é da minha área da pedagogia. Claro. Essa área mais humana, de compreender a forma que as pessoas aprendem, como que ensina. E isso eu passo muito a ele, né? Por mais que ele já foi professor também, né? Já deu curso de climatização. Só que daí lá também era outra linguagem, é outra coisa. Nós na prática, como empresários, como chefes mesmo ali, patrão, né, hoje com colaborador, é outra coisa. Então, não só entre nós, né, mas a gente entrou em bastante conflito nisso, dele entender de fato que essa não é a minha profissão, eu estou aprendendo e eu estou disposta a ajudar. Então, ou você tem mais paciência, ou pra mim eu saio fora e você continua tocando a tua empresa sozinho. E ponto. Porque se a gente for tocar junto pra desgastar o casamento e a empresa crescer, não resolve. As duas têm que andar em equilíbrio. Tem que estar bem no casamento pra estar bem na empresa. Então, tivemos sim conflitos na qual a gente teve que entrar no consenso. Ou tem mais paciência, mais calma pra gente aprender a lidar um com o outro, ou a gente vai, cada um segue o seu, contrata, vai delegar, vai fazer outras coisas e eu vou cuidar da casa e do casamento. Né? Então a gente teve sim várias situações nesse sentido, né? Mas mais nele entender
esse processo, né? De inserção tua no segmento, né? E fora que ainda daí eu tenho mais a demanda de casa, filho, tudo. Então, conciliar tudo isso não é fácil, né? Então, assim, eu preciso ter o horário de empresa, né? É 8 da manhã até as 18 horas. A partir daquilo ali, eu tenho a casa, eu tenho as outras coisas para fazer, eu tenho outras demandas para dar conta, né? Então, buscar este equilíbrio, porque o gerenciar em casal não é simplesmente a empresa. A gente tem a vida fora da empresa. Claro. E a gente não pode só respirar a empresa. Tem os momentos que eu digo para ele, esse final de semana a gente não vai falar sobre empresa, não vamos pegar computador, não vamos fazer nada. Nós vamos passear. Não funciona. Nós vamos sair. Mas assim, né? A gente evita. Mas assim, a gente chega nos lugares, surge com uma ideia, alguma coisa. Mas assim, de chegar... Porque assim, a gente vai viajar, por exemplo, a Joinville lá nos nossos parentes, a gente chega a levar o notebook, as coisas, para às vezes ter que fazer alguma coisa lá. O site também tem que estar ali para poder anotar. Isso. Né? Hoje nós migramos... Eu tenho um problema de vir do operacional, passar pelo autônomo e posteriormente se tornar um gestor, né? Se tornar dono. Então... A minha habilidade de Pode comunicação... Pode entrar nesse assunto, amigo, que é relevante. Porque assim, como é que era a tua cabeça? Aqui. Conta pra gente... No meu ponto de vista, a minha comunicação como técnico e cliente era show de bola. Eu sempre tentei facilitar o máximo possível do entendimento para que o cliente não fique lá... não entendi nada. Então... Vamos simplificar, vamos fazer analogia, vamos trazer o dia a dia do cliente para que ele entenda, compreenda e diga, não, agora faz sentido para mim o que tu realmente me explicou. Mas aí quando vai nessa questão de passar, né, do operacional, autônomo que era tudo comigo, mas sempre tive o costume de passar para o cliente, vou ver com o financeiro, vou ver com não sei quem, porque quando a gente delega, por mais que trabalha sozinho, se você falar que é você que vai ver se pode dar um desconto, se é você que vai ver a agenda, o cliente sabe que tá tudo na tua mão. Exato. E às vezes na hora de tu chegar lá negociar fica um pouco mais complexo na hora. Então eu comecei a usar essa artimanha como autônomo, vou ver no meu financeiro, vou ver com isso, vou ver com aquilo. Setores que não existiam na empresa, setores que estavam tudo na mesma cachola. Pseudo-setores. Mas funcionava muito. Até uma dica pro pessoal que tá começando, porque evita que o cliente fale, mas tu que é o dono, eu sou o dono, mas eu tenho todos os processos e eu sou obrigado a ceder. Eu sou obrigado a seguir aquilo ali. Se eu ceder, lá na frente o meu colaborador vai falar pra mim, mas aquela vez tu fez, por que nós não podemos? Exatamente. Então são detalhes. E aí essa migração ali de autônomo para gestor, e aí trazer ela para dentro, fazer na minha cabeça ela já estava inserida no contexto, então seria um pouco mais fácil. Mas aí é uma questão que ela vai para a linha administrativa e às vezes dá uma garfanhada ali, a gente dá um choquezinho. Eu falo achando que tá bem explícito e ela não compreende, mas às vezes a comunicação, o jeito de falar não fez a informação chegar da maneira. Para mim fazia total sentido aquilo, mas para ela não fazia. Mas aí a gente foi migrando, foi conversando, foi aprendendo para estar podendo relacionar, né? Porque se não desgasta na empresa, desgasta no relacionamento e aí fica mais complexo, né? Eu costumo dizer, com relação a falar e a pessoa não entender, né? Que a efetividade da comunicação vem de encontro com tu conseguir falar que uma criança de pouquíssima idade entende o que tá falando, né? E aí eu tenho essa dificuldade porque tem um termo chamado, uma linguagem chamada contabiliquez, né, que fala de caixa e competência, que fala de balanço, balancete, DRE, fala de ativo, passivo, PL, fala de contas de resultado, plano de contas, contas a pagar, contas a receber. Cara, que complexidade, né? E aí o empresário só quer saber assim, quanto é que eu tenho no meu bolso de dinheiro? Ele não quer saber de mais nada, ele só quer saber do resultado. Mais ou menos. E aí, cara, como é que eu vou desmistificar o contabiliquez com esse cara? E aí eu comecei a desenvolver técnicas para isso também. Eu assim, eu preciso entrar no universo dele. Na contabilidade eu chamo de quê? Disso. Aqui eu vou chamar de quê? Disso. Então eu vou falar isso para ele, porque eu sou mais assertivo na comunicação, né? É o do dia a dia dele, já está acostumado com aquela linguagem, então eu vou conseguir entrar na cabeça dele. E aí faz parte de técnica de venda, né? Criar rapport, e eu não consigo criar rapport
trazendo um japonês aqui, e aí eu não vou me comunicar com o cara, eu tenho que ter uma conexão. E para isso eu preciso de palavras, eu preciso de linguagem corporal, eu preciso de, enfim, um posicionamento aberto, né, para demonstrar que eu estou ali realmente aberto a uma comunicação. E aí tudo isso vem de encontro, principalmente essa questão das palavras que eu uso, né? Porque apesar de não ser tão relevante as palavras que eu uso, muito mais a forma como eu coloco essas palavras, eu acabo tendo que ter uma conexão com esse cara e ela fica muito mais facilitada quando eu uso a linguagem dele, né? Então, não faz sentido para o cliente ele escutar e não compreender. Isso. Né? Então a gente só consegue vender ao cliente se realmente ele compreender e fazer sentido a ele. Então não adianta nós usar todos os termos técnicos da contabilidade, da refrigeração e assim por diante, e o cliente no final das contas, vai gelar? Exato. Eu vou pagar mais caro por isso? Não, isso daqui é o processo que tem que ser feito. Eu estou te explicando o processo, porque se acontecer de não fechar por preço, por data, por disponibilidade ou algo do que faça, né, esse conflito, não faça a gente fechar, quando você for continuar procurando, você tenha um norte para seguir. Independente se seja comigo, claro, ou com outro, a gente sempre procura, né, avaliar o norte para o cliente, mostrar para ele, para que ele não seja, né, tapeado por aí, né? Então a gente sempre tenta já. Por mais que ele não é o nosso cliente, a gente mesmo assim continua vendo ele como uma possível, então a gente sempre tenta cuidar de todo mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acabou de falar que tu tenta esclarecer o máximo para dar um norte para ele, independente de fechar contigo ou não. Tem gente que pode dizer assim, pô, que bicho tolo, tá lá orientando o cara para ele escolher com outro, né? Eu já olho de maneira diferente. Eu olho que isso aí é agregar valor na tua venda. E quando a gente agrega valor, a gente não briga por preço. Hoje, vocês têm o melhor preço do mercado? Não. Ou vocês entregam valor? O melhor preço do mercado nós não temos. Nós temos valor. Nós identificamos a transformação que um simples ar-condicionado vai fazer num escritório, na casa, num quarto. Então, nós passamos nos nossos treinamentos que às vezes o pessoal acha que é tolo, mas é um sonho. Tem gente que tem 5 ar-condicionado em casa, mas o sonho dele era ter um no escritório ou na sala de estar. Então, a gente coloca na cabeça dos nossos colaboradores que você está indo lá realizar um sonho. Pode ser o primeiro ar-condicionado, como pode ser o 10º, mas faz parte de um sonho. Talvez o cliente não veja nessa proporção, mas se nós não entregarmos o melhor, com certeza vai virar um pesadelo. Então, nós focamos no valor proposto ao cliente, nos simples detalhes de trocar um parafuso normal por um parafuso inox, pensando que daqui 5, 6 anos o parafuso normal iria oxidar e manchar uma parede. Teoricamente, a grosso modo, isso não é problema meu. É manutenção que o cliente deveria dar. Mas se eu posso evitar essa dor de cabeça, mesmo que seja daqui 6, 7 anos, por que eu não vou fazer? Exato. Então são esses tipos de pergunta, né? Que nós fizemos lá na empresa. Por que não fazer? Gostei do exemplo. Cita outro, que eu sei que tem. O detalhezinho da curva. Exato. O cliente não vê 99% do que é feito dentro do ar-condicionado. Ele vai um acabamento, vai com canaleta ou com uma fita PVC e o cliente não vê. Então o cliente ele confia em quem ele contratou. Né? Então nós vamos lá. Existem vários tipos de bitolas de tubulação. Se você colocar uma bitola menor ou uma bitola maior, o ar funciona. Mas ele não vai ter o rendimento correto, ele vai gastar mais energia. Se você botar um fio de má qualidade, ele pode pegar fogo. Porém, o cliente que te contratou, na confiança, às vezes é uma pessoa que não entende nem mesmo do básico da elétrica residencial, e ele falou, contratei uma empresa, tô tranquilo, não preciso me preocupar com nada. Perfeito. É a premissa, né? Essa é a lógica, né? Então, nós fazemos o quê? Trabalhamos com fio homologado pelo Inmetro, trabalhamos com parafuso inox, suporte, nós vamos à fábrica para ver se realmente funciona, se não funciona. Antes de trocar de marca, a gente testa o suporte, né? Porque hoje é fibra, nós não trabalhamos com ferro, trabalhamos com uma fibra. Ela não vai enferrujar. E esse equipamento, eles dão 10 anos só no suporte de garantia. Caraca.
Então é um produto que é mais caro no mercado, mas é um produto que me entrega valor. Se eu quero entregar valor ao meu cliente, não tem como eu comprar algo que não vai me entregar valor. Eu já vi tu falando da fita que usa, da emenda que faz, uma série de coisas que agrega, né? Mas se quiser, cara, fica à vontade, porque isso aí é, de fato, é um diferencial. E quando tu começou a me falar assim, que eu não fazia ideia da complexidade que era, de tanto detalhe que tinha para olhar, e como tu consegue ir do parafuso, como tu falou, ao suporte de... Cara, e olha quanto detalhe... Então, e tem mais ali, né? Da fita que tu usa, não sei o que. Conta pra gente. Aconteceu uma vez, cheguei no apartamento, desci as ferramentas, o rapaz abriu a porta e falou, tu não vai me cobrar mais caro pra instalar o ar com esse tanto de ferramenta? Aí eu olhei pra ele, olha, eu não sei quem veio instalar os outros pra ti, mas se ele não trouxe essas ferramentas... Tô preocupado. Isso daqui é o mínimo. O mínimo é isso aqui. Então a gente vai ter que revisar os outros, porque o rapaz veio só com a maletinha aqui, estão gelando. Mas se estão funcionando bem, eu não sei. Não, então vamos instalar isso daqui, você acompanha o processo. Se o senhor achar que realmente os outros equipamentos não foram dessa maneira, nós refizemos e vamos trabalhar para deixar tudo funcionando. Então são tudo detalhes, né? Como ela citou, né, eu já ministrei cursos, né, de instalação e... Às vezes no início você não tem a melhor ferramenta, mas não é a ferramenta que vai te dar o melhor trabalho, é o teu capricho. É tu olhar e falar, pô, vou refazer. Tá bom, mas se fosse para mim eu não ia deixar passar. Então corta um pedacinho, né, desperdiça um pouquinho do material, mas não tem problema. Faz de novo, faz bem feito, faz os apertos. Nós fizemos a premissa básica, né? A gente lê o manual para saber o que cada fabricante quer. Tem fabricante que pede um determinado terminal de fio e outro. Então, se acontecer um problema, ele vai chegar lá e vai perder a garantia, porque no manual não era aquele, não era X, era Y. Então, são todos zelos que eu sempre bato na tecla no Instagram, né? O cliente não olha, o cliente não vê, o cliente olhou, tá gelando, tá bonito, tá show de bola. Isso é o resultado, né? Tá, cara, quando eu contrato um sistema, sei lá, o que eu quero? Funciona. Exato. Tá, beleza, se a funcionalidade ele não sei usar, o problema é meu, mas quando eu abrir, quando eu clicar, eu quero que funcione. Ele abriu. Eu quero que funcione. Então, a premissa básica então, como é que é com ar-condicionado? Mesma coisa. Liguei aqui, tá funcionando, tô geladinho, então eu não tô passando calor, tá tudo certo. Né? Então, parte dessa premissa. Mas como fala assim, é importante os detalhes, né? Relevante. Os detalhes, eles vão de encontro diretamente ao bolso do cliente. Durabilidade, manutenção. Exatamente, diretamente. Manutenção, consumo de energia, se vai quebrar no tempo previsto pelos fabricantes que fazem os testes. Então, hoje nós temos equipamentos que são modelo inverter, né? Já tem geladeira, já tem muitos equipamentos assim. Mas a nossa consultoria não é só a instalação. O cliente me liga e fala, olha, eu comprei um ar-condicionado inverter. Ok, mas qual é a metragem quadrada da tua sala? Porque se tu instalar um ar-condicionado que é desproporcional à sua sala, não tem como o fabricante te garantir que ele vai gastar o que está na etiqueta. Porque ele é medido para fazer isso. No ambiente X, né? Exatamente. Então essas são todas as questões que a gente faz, que é o nosso diferencial, né? Legal, que você fala, pô, ele fica gastando saliva com um cliente que não vai fechar com ele. Mas assim, hoje ele não fechou comigo. Pode ser que ele foi lá, fechou com fulano B, não teve uma boa experiência e falou, pô... O rapaz lá já aconteceu, na verdade, né? De pessoas fazer o orçamento conosco, pedir toda a dica, perguntar isso e aquilo, fez com outra pessoa, ok, tranquilo. E depois nos contratar novamente, né? Então, lembra aquele ar, eu acabei instalando com outro, mas deu problema, ele acabou que não me deu a garantia. Será que tem como tu vir dar uma olhada? Né? E a gente tenta entender a situação, verifica se tem que revisar toda a instalação, qual que é o problema que deu, se realmente é o problema do aparelho ou de instalação, porque pode acontecer do aparelho vir com defeito, né? Mas dar garantia é obrigação, né? Enfim. E a gente, então, ir lá e atender esse cliente e depois fidelizar o cliente, porque nós retornamos lá. Né? Não é porque não fechou com a gente de primeira que eu vou dizer, agora eu não posso mais, você tem que chamar o outro. Claro. Não. Pode não ser o último aparelho que ele vai instalar. Exatamente. E aí ele instalou, ele instalou aquele, ficou funcionando, gelando, mas por algum motivo ele não gostou do serviço. Seja por um bom dia, seja porque não deixou 100% limpo, pode ser N situações. E aí, num próximo, ele pediu a explicação de um controle e não deu certo. Então, são N fatores que podem acontecer, né?
Então, esse é um diferencial que a gente faz, né? Acolhe o cliente, conversa, tenta conversar com o mesmo tom, a mesmo linguajar do cliente, para que ele se sinta acolhido e entenda. Então, aconteceu no verão. Esse verão aconteceu, o verão passado aconteceu e não vai ser o último. De o cliente ligar e falar, olha, eu só consigo semana que vem, eu só consigo mês que vem e tal. Não posso. Sei que a última vez o rapaz me ligou, o senhor, cara, eu só posso daqui 7 dias. Não, eu tenho que instalar o ar antes. Contratou uma empresa, a empresa não foi. Daí me ligou, tu pode vir amanhã igual tu tinha falado? Eu falei, não, agora é só daqui 7 dias. Amigo. Não, vou arrumar outra. Eu sei que passou um mês, eu falei pra ele assim, amigo, faz um mês que tu tá tentando arrumar alguém e ninguém vai aí. Se tu tivesse fechado a primeira vez comigo, tu tinha esperado 7 dias e tava usando a 21. É verdade, né? Então marca pra mim pra semana que vem. Mas tu vem. Eu te dou todos os documentos. Se eu não ir, tu pode me processar. CNPJ aberto, tu pode processar, não tem problema nenhum. Amigo. Aí ele falou, então pode vir. Eu falei, fechou, tá tudo certo. Então a gente fornece todos os dados, todos os documentos possíveis, porque a gente garante que o nosso serviço vai ser bem feito. Falou ali que até instrução de controle vocês dão. Certa vez eu vi um áudio na internet. Já fala, Dona Maria. Já sabe qual é o áudio, Dona Maria. A senhora tem que botar lá no... A gente usa daí outros termos, né, no refrigerário, gelado, mas assim, a gente hoje trabalha de uma forma bem personalíssima, né, desde o acolhimento com o cliente, tentar entender o que ele necessita, se já comprou o ar, se ainda não, a gente até parte por uma parte mais de consultoria, nós temos clientes já fidelizados há anos, que eles chegam a ligar para nós, eu preciso comprar um ar, a área de tal tamanho, que ar que eu devo comprar aqui? Vários fazem isso. Às vezes eles estão na loja. O ar que eu encontrei aqui é tal. É bom, não é? Tu recomenda, tu aconselha? Isso, a gente tem vários clientes que fazem isso. Vou perguntar pro pessoal, vocês faziam ideia de que existia consultoria para ar-condicionado, gente? Tá vendo a relevância do negócio? Mas assim, realmente é bem relevante, né? Agora, aproveitando que nós estamos no ambiente de associativismo, numa instituição associativista, né? Conta hoje com mais de 4.500 empresas e hoje nós estamos todos aqui dentro fazendo esse podcast e fomentando a cada 15 dias um encontro aí com, acho que com o maior núcleo das associações empresariais aqui da região, né? E assim, como é que foi a chegada de vocês? Vieram com a mesma cabeça aqui, é o que eu costumo falar, né? Hoje eu sou um cara que fomenta o associativismo, entendi o jogo do associativismo, mas quando eu cheguei aqui eu vim com a vontade de fazer o quê? Negócio. Eu queria porque eu queria fazer negócio, cara. Não, vamos fechar o negócio. Porque contabilidade relaciona com todo mundo. E aí eu vim sedento por isso. Primeiro encontro meu aqui, coordenador e tu, pô, legal, né? O coordenador é seu cara mais influente, vou falar com esse cara, vou marcar uma reunião. Ele olhou pra mim assim, beleza. Aí eu, pô, que bicho errado, cara. Como é que cara mal educado aqui? Pô. Exatamente. Eu vim pagar um café. Eu vim aqui oportunista, mas pô, ele me rejeitou. E depois eu entendi. E deixei aberto isso pra ele. Hoje a gente tem um relacionamento massa, porque, tipo, de fato, a gente entende depois de algum tempo que tu vem pra cá pra criar relacionamento. O negócio vem depois. E aí eu não sei se vocês já sabiam disso quando vieram, se ficaram sabendo aqui, se a cabeça de vocês era pegar conhecimento ou fazer negócio. E aí conta pra mim como é que vocês chegaram ao serviço, como é que conheceram a Enfo CDL, como é que chegaram no núcleo, pra gente poder saber como que pingaram ali, né? E aí hoje estão relacionados com todo mundo, tem projetos dentro do núcleo, né? Que vai acontecer em breve, ou já aconteceu, a gente não sabe, né? Porque esse episódio vai pro ar. É verdade. Então, conta pra gente então, como é que vocês chegaram no associativismo? Ali pode começar, foi ela que fez a inscrição, então ela vai começar aí depois o nosso ponto de vista. Ali, né? A gente focou realmente na empresa, estamos juntos faz há 2 anos, então quando entrou era tudo muito novo, né? Era novo pra mim entrar nessa área de gestão, porque, digamos, eu sou mais parte de escritório, né? Faço operacional também, mas hoje eu tô mais nesse olhar. E ele muito operacional. E aí nós precisávamos novos horizontes, né? Então, o nosso ciclo de amizade, temos vários amigos autônomos, mas que não tem essa visão de crescer a empresa, de almejar coisas grandes, de contratar funcionários, e nós já tínhamos uma visão um pouco diferente. E aí é onde nós sentíamos sede, é como que você sente sede, você tenta tomar uma coca, um suco, uma água, nada te sacia. Então a gente ia em alguns lugares, assistia muito vídeo, a gente procurava, sempre foi de estudar muito, daí a gente focou, não, vamos comprar tal vídeo, vamos curso, vamos tentar por aqui, vamos pesquisar, e a gente foi indo. E aí foi onde nós tivemos contato, né?
Tá, e essa CDL? O que é isso, será? Que a gente, né, vê associativismo, a Influ, CDL. O meu amigo já trabalhou na CDL de Florianópolis, então eu disse, pô, mas o Jonathan já trabalhou lá, eu lembro que ele falava disso, que é o grupo de empresários e tal, e a gente começou a pesquisar. Aí a gente foi no encontro da Palhoça, né? A CIP foi o primeiro que a gente foi convidado. Apareceu, daí a gente começou a pesquisar, começa a vir coisas no Instagram. O tal do algoritmo. E aí começou a aparecer. Eu disse, não, mas nós temos que encontrar algo aqui, na nossa região, né? Nós não somos lá da Palhoça, a gente tem que encontrar algo próximo. E a gente foi pesquisando, achei aqui a Influ CDL, apareceu o Núcleo Jovem. Esse Núcleo Jovem é a nossa cara. Nós somos jovens ainda, ninguém é tão velho assim. Então eu acho que isso é a nossa... Não é o que o meu joelho disse. Eu disse, eu acho que esse aqui é mais a nossa cara. Vamos lá conhecer, daí entrei em contato, vi como que era. Vocês podem vir em 3 encontros para depois se associar e tudo mais. Eu disse, interessante. A gente começou a conversar em casa. A gente, né, nós participamos de um encontro. Foi na metade do ano passado, ali passando de agosto. Depois já teve o encontro do ERJ. Então a gente já estava um tempinho, a gente participou do ERJ, inclusive ajudamos ali, né, na organização e tudo mais, gostamos muito, foi uma experiência muito boa, e aí eu falei, é isso aqui, encontramos onde nós vamos saciar a nossa sede. Boa. E aí nós entramos com a mente bem aberta, como você falou, tem essa questão de fechar negócios e tudo mais, mas desde quando nós entramos, a gente veio em busca de conhecimento, a gente viu que o que faltava para nós, né? Por mais que a gente estudava em casa, assistia vídeo, a gente escuta muita coisa e a gente acaba que tendo, né, não sabe por onde começar, o que filtrar. Né? Não sabe então ouvir, a gente né? chegou aqui. Não sabe se o norte é certo, né? Não sabe se a bússola tá apontando correto. Guiou muito, assim, foi ouvir as histórias, né? Que nem no núcleo, os encontros traz muito isso. Seja grande ou pequeno empresário que traz a sua história e tudo mais, a gente atento àquilo, então leva pra casa, a gente sai daqui conversando, chega em casa, vai dormir conversando sobre a palestra, pô, e aquilo lá que ele falou, aquela frase foi impactante, poxa, eu já conhecia essa empresa, mas não sabia que tinha uma história tão impactante assim. Essa é a ideia, né, por isso trazer vocês aqui, né, pra contar a história realmente, mas que massa que vocês também reconhecem isso. Sim, a história edifica muito, assim, os exemplos e tudo mais, então a gente vê aquilo que a gente já passou, a gente, né, então o núcleo, ele foi, assim, fundamental pro nosso crescimento pessoal e empresarial. Legal, isso agora vamos chegar a um quantitativo, né, tá, a Floriano Climatização, ou Climatização Floriano, era X até o associativismo. Depois disso, tu acredita que o crescimento foi de quanto por cento? Tu acredita que o amadurecimento foi de quanto por cento? Porque, cara, na minha visão, tá? Eu, Augusto, com a Lucro Max, eu tive algumas experiências empreendedoras antes da Lucro Max, e todas elas eu me sentia um marinheiro solitário, e aquele mar agitado, eu não sabia como lidar com as coisas, e cara, um monte de coisa. Apesar de formação em contabilidade, que eu comecei a empreender depois de já estar formado, cara, esse conhecimento técnico de contabilidade não ajuda nada pra tu, nada. Tu sabe precificar, beleza, tá aí, tu sabe precificar, mas tu tem que cuidar da venda também, tem que cuidar do financeiro também, tu sabe, tem que cuidar do administrativo, dos processos, não sei o que, cuidar do colaborador. Porra, são várias, múltiplas habilidades que eu preciso desenvolver e não necessariamente eu as tenho. E aí, tá aí, onde é que eu busco isso? E ficava esse vácuo, né? E eu assim, meu Deus do céu, cara, onde é que eu busco? E depois de 1 ano da Lucro Max é que eu conectei com o associativismo. Daí eu, cara, aqui que se respira o negócio, aqui que, sabe? Foi onde veio o estalo assim, porra, aqui que eles respiram, porque tem um empresário, outro empresário, né? Na mesa só de empresário, discutindo o quê? Dor de empresário. Então, porra, é aqui que eu tenho que estar, entende? Aí eu entendi o jogo, assim, cara, não é pelo negócio, é pelo quanto eu vou crescer estando dentro desse ambiente. Sim. Entendendo que o ambiente é muito importante para o crescimento, em seja de qualquer situação, né? E aí, voltando ali, né? Você estava comentando acerca do eu perdi o crescimento quantitativo de vocês, né? Quanto classifica assim, não, pô, olha só, daqui foi uma virada de chave, enfim. Nós, bem dizer, viramos a chave ali, ficamos 1 ano navegando em cursos e entramos mais ou menos há um ano quase, mais ou menos, no associativismo, né? Mensurar em grana, tudo é grana, né? No final, todo mundo tem que pagar a conta, mas não vou te dizer que foi ruim, é longe disso, tá? Porque abre muitas portas. Exato. Pessoas compram de pessoas e aí você tá dentro de um lugar onde tem um poder aquisitivo, tem pessoas que estão começando, tem pessoas que já estão lá na frente. Então, tu vem para o associativismo e migra um pouquinho com a pergunta de antes, né?
eu vim para cá para aprender. Uhum. Eu acho que é muito humilde da parte de qualquer pessoa que vá a um lugar para aprender, né? Esvazia o copinho, né? Esvazia o copinho. Ah, mas eu comecei hoje uma empresa. Com certeza tu tem algo para ensinar para alguém que já está na caminhada. Exato. E até às vezes consolidado. Porque às vezes a tua maneira de enxergar é diferente da minha. As coisas que tu passou até aqui, as emoções que tu viveu, A dificuldade os de abrir. ambientes onde tu cresceu, né? Tudo isso é Exatamente. determinante. Eu abri uma empresa 10 anos atrás, quem abre uma empresa hoje tem uma dificuldade diferente, então ele Exato. tem algo a me ensinar. Exato. Então, no processo pessoal, o associativismo, ele transbordou as expectativas. Uhum. Né? Como ela falou, nós temos amigos que são autônomos, mas é um papo diferente de pessoas que são Não empreendedoras. conecta, né? E aí tu chega lá, tu conversa, é show, é legal, mas não é bem o que a gente respira no dia a dia. Não dá aquela impressão, tipo, pô, tá O falando que eu disso tô ainda? fazendo Não, aqui? tu tá falando disso ainda, cara, isso é tão básico. No lugar onde eu tô, a gente nem fala disso, sabe? Já é tão batido, tão... Às vezes o que mais pega, assim, é... Tu tá lá na roda de amigo e daí tu tá falando de serviço, alguém fala assim, pô, tu tá falando de serviço de novo? Eu falo, pô, mas é o que bota a comida na minha mesa. É o que vai me dar um futuro. É o sustento dos meus filhos. Pra que eu vou falar de futebol? Ou de qualquer outro? Exato. Tudo tem momentos. Mas, quanto mais nós pudermos trocar uma ideia sobre um assunto que possa auxiliar, seja... eu tô conversando com alguém de gastronomia. Nossa, não tem nada a ver com a tua área. Como é que tu vai aprender? Ela vai te falar alguma coisa que você vai poder transformar, vai passar pelo forno, né? Fazer uma analogia e vai chegar à mesa do cliente final. Outra história, outro produto, né? Tem uma frase, eu não sei se eu vou falar ela aqui da maneira correta, mas é pessoas normais falam de coisas, pessoas medíocres falam de pessoas e pessoas extraordinárias falam de negócios. Então, cara, se tu tá num ambiente onde a pessoa evita falar de negócio, que tem aquela crença também do brasileiro, né? Pô, o dinheiro é uma desgraça, quando tem muito dinheiro, não sei o que. Cara, que é crença batida, a gente sabe disso, é uma crença limitante. E aí tu percebe, pô, não é o ambiente que eu queria estar. E aí vira um amigo realmente, um amigo de churrasco, um amigo de futebol, mas não um amigo... Sim. Pra caminhar de contigo. crescimento, assim, Exatamente. né? Claro que tudo é uma questão de amadurecimento também, né? Nós já tivemos momento em que a gente queria curtir a vida, Exato, viajar, isso, passear, desbravar o mundo, né? Mas teve um momento que agora que a gente parou, não. E aí, vamos continuar nessa, né? Tu trabalhando no teu, eu no meu, a gente vai ficar, ou vamos sonhar grande, pensar em outras coisas, se né? eu não escolho o momento de me ferrar, eu passo a vida toda me ferrando. Sim. Então, vamos dar um passinho agora de uma brecada. Vamos passar pelos perrengues que tem que passar, porque provação tem que passar. A gente, quando amadurece, passa por muita coisa. É dar um pezinho atrás, é não comprar o carro que queria, não sei, calma, vamos fomentar a empresa. Vamos estruturar para ter um alicerce também e crescer sólido. Isso. Caso contrário, né, o negócio não anda. Exatamente. Então, é escolher o momento para se ferrar, né? E aí a gente escolhe o agora, porque o melhor momento de plantar uma árvore foi há 5 anos atrás. Segundo é agora. Então, agora, o teu exemplo do cara do 7 dias, perfeito. Pô, então vou chamar outro. Chama outro, cara não vai, não sei o quê. Ó, amanhã. Não, mas tinha que ter marcado 7 dias atrás. Agora 7 dias. Não quero. Pô, passou um mês. Pô, já era pra ter resolvido há 21 dias atrás. Nós vemos ao associativismo buscando conhecimento mesmo. Buscando conhecimento e buscando amigos. Né? Em nenhum momento o negócio fazia parte da nossa pretensão. Não era tipo assim, eu vou lá vender o meu peixe. Claro. Não, eu vou lá agregar conhecimento, escutar as pessoas e se eu puder auxiliar em algo, nós vamos auxiliar e fazer novos amigos que tenham, teoricamente, né, era lógico que lá ia encontrar pessoas que conversam sobre o que nós estávamos procurando. E tem muitas pessoas, tem pessoas que são muito abertas a conversas, né? Porque já é um ambiente seguro, como nós costumamos falar no núcleo, né? E isso faz com que facilite, né? E quanto mais você se doa ao associativismo, mais o associativismo vai te entregar. É verdade. Né? E é um caminho sem volta, né? No mundo, tudo é vendas, né? E no mundo, pessoas hoje compram de pessoas. Antigamente se compravam de marcas que passavam em televisão, rádio. Hoje pessoas compram de pessoas, né? Às vezes numa frase, e foi o que já me falaram, né, no associativismo,
Nós estávamos todos jantando, estávamos conversando aqui, eu citei uma situação que eu tive que atender um cliente de madrugada, numa brincadeira, ele falou, tu vai ter que vir, e eu fui. O rapaz do associativismo sentado 2, 3 cadeiras pro lado, ele entrou em contato comigo depois, fechou o serviço. Olha, eu escutei a tua história lá no dia da pizza, assim, assado, e me passou uma segurança. Então, às vezes, até mesmo sem estar conversando diretamente, tu acaba fechando negócios, porque tu vê como a pessoa se veste, como a pessoa se fala, como é que ela trata as outras pessoas, né? O básico na hora do coffee break, se é uma pessoa organizada, se não é. Então, isso tu vai vendendo o teu peixe sem que você querer, né? Boa, excelente. Cara, assim, ó, infelizmente, quando a gente senta nessa cadeira, o tempo passa voando e a gente tem uma proposta de 1 hora. E aí agora já tá encerrando essa 1 hora, só que eu sempre peço pros convidados que deixem, então, uma mensagem, e eu sei que vocês têm várias mensagens para deixar, mas assim, aquela que tá tocando o coração de vocês agora, para aquele cara que tá empreendendo, mas ele patina ainda porque tem algumas dificuldades. Às vezes é aquele cara, como vocês chamam de autônomo, né, na área de vocês é muito comum, o autônomo que ainda não despertou, e pode ser que essa frase de vocês desperte essa pessoa. Então a ideia realmente é resgatar a pessoa de lá, né? Mas só espero eu dar um recadinho paroquial aqui, que eu sempre dou, né? Que é falar dos apoiadores para que esse projeto aconteça, e logo mais vocês vêm com esse recado, tá? Então, para que esse projeto Além do Cartão aconteça, a gente conta com a ajuda e apoio de algumas pessoas e entidades, né? Que no caso, começando aqui pela Enflo e CDL de São José, né? No caso, a gente está num prédio da Enflo, cedido pela Enflo. A Enflo Jovem acontece aqui dentro e foi onde nós nos conectamos, né? Todas as pessoas que participam aqui têm algum vínculo com o Núcleo Jovem. Então, agradecer a Enflo e CDL de São José. Agradecer também a Madeireira União, que forneceu esse nosso cenário, né? Disponibilizado aí pelo Diogão da Madeireira União. BF Marketing Studio cuida de toda a nossa comunicação, né? O que vai para a rede social, cuida dos templates e tudo mais. Faz isso com maestria, a Beatriz e o Gabriel. A Vídeo 7 Filmes, do Eliel, que faz essa imagem maravilhosa. Vocês vão ver que a imagem 4K e subida aí, não sei o que. Cara, o homem é sensacional, tá? Vai fazer um evento aí gigante agora, vai cuidar de muitas operações simultâneas, e isso só mostra a qualidade do serviço que ele tem. A Dani Lotterman, a nossa coordenadora, que cuida da assessoria de imprensa de várias empresas, inclusive da veiculação do nosso material e das nossas palestras em jornais de grande circulação, que faz com que o núcleo seja realmente a potência que é e ajuda com que isso aconteça. Edmilson Ortiz, que ajuda na comunicação do pessoal, um mestre em comunicação, mais de 21 anos de televisão, e que faz aí a Confraria da Comunicação, até inclusive está abrindo a 2ª turma agora. Nós participamos da primeira, eu, Gabriel, Beatriz, e foi realmente maravilhoso para que a gente desenvolvesse um pouco mais a comunicação. Além disso, a Lucro Max, que fomenta tanto a parte de estrutura de som, quanto me cede aqui como apresentador e host desse podcast, para que isso aconteça de maneira voluntária. Então, voltando para o recadinho que a gente sempre pede para os convidados, um de cada um, tá? Não vale fazer um combinado aí, fazer os dois um recado só. Então, um de cada um aí, o que toca o coração de vocês e que pode falar para uma pessoa que esteja aí patinando. Tudo na vida tem um começo, e ninguém começa grande. Então, as dificuldades vão acontecer, não vai ser só flores, é difícil, mas uma dica que eu procuro dar, assim, pessoal, depois que nós entramos na Enflo, procura o associativismo, procura estar estudando, não é para puxar saco, tá? Eu tenho primo, tenho pessoal lá em Joinville que tá trabalhando de autônomo e tal. Daí eu falo, cara, vai lá no associativismo. Tu vai ver que a tua mente muda. Tu vai ver pessoas que trocaram de patamar, alcançaram o que você almeja, trocando ideia, conversando, com insights. Então é algo que eu recomendo muito, que faça, algo que agregou muito valor pessoal e um conhecimento assim extraordinário. Além de uma rede de apoio, né? Porque vai formando amigos, vai pedindo às vezes um feedback para o teu amigo, fala, olha só, eu tô com uma dúvida nisso, será que dá? Olha, eu não sei na tua área, mas na minha eu resolvi de tal forma, o que tu acha? Exato. Então são coisas que vai facilitar, vai encurtar o caminho, você estar com pessoas que pensam no mesmo propósito, cada um no seu nicho, cada um no seu ramo, mas isso vai facilitar com que o teu caminho tenha um pouco menos de pedra. E quando você encontrar as pedras, você saber lidar melhor com elas, né? Porque às vezes a gente pega a pedrinha, não dá bola, bota ela para escanteio,
e aí lá na frente é construir a ponte, né? Então, o sofrimento na caminhada, ele é necessário para que você possa aprender, né? E eu tenho 15 anos de profissão, são 10 de empresa, e todos os dias nós aprendemos. Seja com a abordagem do cliente conosco, seja com o colaborador, seja vendo algum curso, algum vídeo, algum podcast, indo a outros lugares. Então são todas situações que vão fazer você crescer, né? Então, batalha. Boa. Você pode trabalhar 8 horas por dia para ti ou 8 horas por dia para os outros, né? Então você decide onde você vai querer gastar a sua energia, né? Exato. E hoje, vendas, né? Uma palavra-chave que às vezes muitos autônomos como eu não escutava, não entendia, era vendas, né? Questão de vestimenta, de roupa, posicionamento, saber vender, que é onde às vezes está o diferencial, né? Tem muita gente que fala, pô, eu sou muito bom tecnicamente, mas o vizinho lá é pior do que eu, mas vende mais. Ok, exatamente aí o X. Aperfeiçoe sua venda e o seu produto para que cada vez mais você consiga transparecer o valor que você quer mostrar ao cliente. Aí me ajuda muito, né? Eu falo de vendas o tempo todo, vai me ajudar bastante esse corte aí. Show de bola, Aline, talvez. Então vamos lá. A dor do crescimento, ela existe de fato, né? Ainda mais para quem sai de autônomo e vira empresário, mas vale muito a pena, né? O importante é não focar no problema, foca sempre na solução. Ótimo. Né? É isso, se agarrar na fé, independente de religião, independente no que acredita. Quando tem a dificuldade, acredita, tenha fé, né? Nada é impossível. A gente só não consegue ter retorno, né? Não tem solução para a morte. Exato. O resto a gente corre atrás. Se é uma dificuldade financeira, como é que a gente pode resolver isso? Né? Fazer um empréstimo, trabalhar mais, escalar vendas, o que vai fazer? Se é uma dificuldade com pessoas, como é que a gente pode resolver isso? Então, foca sempre na solução e não no problema, que as coisas andam, funcionam. Se tem uma dificuldade, parar, ter a humildade de se analisar. Né? Pô, será que é eu mesmo? Será que o problema tá com o meu funcionário ou tá comigo? Será que é com o meu sócio ou é eu? Né? Muitas vezes, nós não mudamos o nosso olhar. E aí é onde nós não conseguimos encontrar a solução das coisas. Então, ter humildade, ter fé, né? E é isso, porque o resto flui. Eu vi uma analogia bacana, queria compartilhar com vocês, que é a seguinte, né? Quando tu entra no carro, senta no banco, vai começar a dirigir. Quanto tempo tu passa olhando pro para-brisa e quanto tempo tu passa olhando pro retrovisor? Se tu fica mais de, 5 segundos olhando pro retrovisor, provavelmente pode ser eventual batida ali que vai acontecer pela distração que tu teve. E se tu se guiar pelo retrovisor, que seria olhando para trás, né? Provável que tu não vai enxergar o caminho da frente, né? E pode vir a acontecer um acidente. Então, fica muito claro essa questão de, cara, olha para frente, não foca no problema. É essa questão que eu queria trazer, a associação com a tua fala, né? Sim. Não foca no problema, o problema já foi, aconteceu, chorar sobre o leite derramado não resolve nada. Daqui para frente, o que eu tenho que fazer para evitar que isso aconteça de novo? Então é mapear o processo, para daí então eu ter um processo mais sólido e que não gere essa pedra de novo, esse problema de novo, né? Exato. Então é isso. Agora eu peço para vocês, olhem para aquela câmera, dá um tchauzinho pro pessoal. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Mais um episódio do Além do Cartão, mais um episódio da segunda temporada, e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e curtir essa publicação para que a gente chegue a mais pessoas aí, entregue esse conteúdo de valor para mais empresários. Fechou? Valeu? Tamo junto, até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu.